gente, vamos a mais um Conversando com Você. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vivência da professora Conceição Vieira. Ela que tem inúmeras habilidades e um conhecimento bem vasto. Um currículo exemplar. Professora, psicopedagoga, terapeuta, mãe, avó, ex-deputada estadual, também já foi vereadora, já passou por algumas secretarias estaduais e municipais e hoje traz para você um pouquinho da vivência dela e experiências que já mudaram a vida de muitas pessoas. Afinal de contas, o Conversando com Você é uma oportunidade de troca de experiências e muita energia positiva com conhecimentos específicos para que também a sua vida seja melhor. A gente é isso, a gente é troca, a gente é experiência, vida e oportunidade de aprender sempre com o outro. Vamos falar um pouquinho sobre essa mulher que faz a diferença na história do nosso estado e, por que não, do mundo. Conversando com você. Então, nosso tema de hoje abordaremos uma conversa a partir de uma conversa comigo própria. Então, conversando com você a partir de uma conversa comigo. E por que assim? Que é importante a gente, antes de pensar na relação com o outro, o que a gente vai passar, o que a gente vai informar para outra pessoa, ser algo que você já tenha uma certa vivência, uma certa reflexão e uma certa emoção com relação a esses conceitos, a essas coisas que você fala. Então, ter uma vivência é ter realizado, é ter executado, é ter vivido, né, fisicamente uma experiência. Ter a emoção para poder você ter o sentimento, viver experiencialmente na emoção aquilo que você tem como conceito e a abordagem racional. Então, conversando com você a partir de mim mesmo, me leva a reflexões do cotidiano. E é isso que eu quero trazer. Frases do cotidiano que nos sirvam de impulso, de energia, de orientação para fazermos interessantes reflexões. Por exemplo, o que me tira do sério é Senhor da minha vida. O que me tira do sério é Senhor da minha vida. Ora, aquele pensamento que martela a minha cabeça, que insistentemente se repete durante várias horas do dia, e em um período mais longo, vários dias, em uma semana, em um mês. Se aquilo me domina a ponto de me deixar emocionalmente ligado àquele pensamento, àquela reflexão, àquela ideia, está me dominando. Está sendo senhor da minha ação, está sendo senhor da minha vida. Às vezes a gente fica preso a algo que viveu experiencialmente e aparentemente negativo há muitos anos atrás e fica com aquela coisa revivendo, sem nunca deixar passar por neutralidade, não é por esquecimento. Então, a gente não esquece das coisas que passam, das coisas que vive, não é assim, não é? Então, se nós estamos com todo o nosso potencial de pensar, de refletir, nós não vamos de memorizar, nós não vamos esquecer por experiências vividas de uma maneira tão fácil, principalmente se elas nos magoaram. Mas nós podemos neutralizá-la. Nós podemos compreender que eu não posso fechar a minha vida nesse ciclo, esse ciclo vicioso daquela mesma ideia a martelar e a consumir a minha energia. Essa experiência na Terra, essa vida, ela é curta, por mais anos que nós tenhamos a viver pela frente. Então precisamos viver intensamente como se fosse o último instante que nós estamos a viver. Então, para viver como o último instante, eu preciso estar bem. Eu preciso viver integralmente, inteiramente, né? Pautado, inspirado nessas experiências. Então, se uma ideia fixa atormenta o meu pensar, atormenta o meu coração, então, por exemplo, uma mágoa de alguém, né? E eu fico com aquilo insistentemente, né? Sem querer deixar a vida levar, deixar a vida agir sobre aquela ação realizada por outra pessoa. A reação virá indubitavelmente. Então, se nós acreditarmos nisso filosoficamente, acontecerá. Se nós acreditarmos nisso, de que a reação voltará indubitavelmente à luz da ciência física, também, né? Porque está lá em uma das leis de Newton, de que a toda ação nós temos uma reação em sentido contrário e com a mesma intensidade da ação.
Então, tudo aquilo que eu emitir para alguém retorna para mim. Então, aquela emissão que veio em minha direção por parte de alguém, eu entrego à vida, porque a vida cobrará daquela pessoa essa ação positiva ou negativamente. Se ela foi negativa, essa pessoa com certeza passará por uma experiência de sofrimento que neutralize aquela ação que ela me causou. Então, eu não devo ficar encasquetada, encucada, presa a essa ação da pessoa. Mas, com certeza, a pessoa tem um compromisso com a vida com relação ao que realizou. Então, é preciso acreditar nisso por uma das vias, ou pela via filosófica, pela via religiosa, ou pela via da ciência exata, da ciência física, no que diz respeito a toda ação corresponde a uma reação no sentido contrário e intensidade igual. Então, essa é uma reflexão aparentemente simples, mas que são coisas do dia a dia. Ou se nós passamos por uma experiência que foi negativa, né? De uma reprovação que teve, um concurso que não passou, alguma coisa e você fica preso àquilo. Uma relação afetiva que não deu certo, que teve o seu momento de encerrar, e a gente fica presa a essa relação, só guardando amargura, guardando sofrimento no coração, como se fosse sem querer. A gente acha que deveria perdoar, mas será que realmente a gente tem o que perdoar na outra pessoa? Então acha que foi, aquela relação esgotou, você acha que a pessoa tem um débito com você por esse encerramento. Então é preciso rever esses conceitos para nós não atrelarmos a nossa vida, perder a vontade de viver, perder a energia, perder a vitalidade, perder a intensidade, presa a uma única coisa. E que essa coisa não nos leva a lugar nenhum. Não nos impulsiona a ver um mundo melhor. Não nos impulsiona a ter mais gosto em viver. Não nos impulsiona a nos relacionarmos melhor. Então, sobre esses aspectos, nós devemos deixar que a vida se responsabilize para que essas atitudes aparentemente negativas e simples, simplórias, não seja senhor ou senhora da minha vida. Mas continuaremos refletindo. Voltamos já. Em nosso retorno, vamos fazer uma analogia com relação ao perdão em nossa vida. Então, perdoar, o que seria? Abrir mão de punir a mim mesmo por uma ação que realizei. Esse é o primeiro aspecto do perdão com relação a mim própria. E o outro aspecto é por algo que eu sofri. Eu sofri uma ação por parte de alguém, né? Então essa ação veio ao meu encontro e isso me magoou, me fez sofrer. Isso dificulta o meu perdão, a minha lembrança fica constante e permanente, mas enraivada, mais odienta às vezes, mas muito sofrido nesse aspecto de desejar ao outro aquele mesmo mal, aquela outra pessoa aquele mesmo mal, ou não me permitir, quando é com relação a mim própria, evoluir. Fico me cobrando, instigando, repetindo aquilo e não me permito continuar avançando na trajetória da vida. Quando nós nascemos, nós assumimos compromissos existenciais. Compromissos existenciais. Todo ser que nasce tem uma tarefa, tem uma missão a cumprir. Não existem essas coisas na natureza de aconteceu porque aconteceu, pelo acaso. Então, tudo tem uma causa justíssima, né? E essa causa nos leva a compromissos existenciais. Eu preciso me permitir desapegar daquela falta cometida e conceder a mim própria oportunidades de avançar, de realizar coisas positivas. Então, o perdão não é algo que você tem que, vou lhe perdoar. Você tem que acreditar que a vida vai cobrar. A vida dá retorno de todas as coisas que realizamos, positivas ou negativas. Então, o que eu tenho é assim, solicitar a essa vida que me conceda novas oportunidades de viver, de neutralizar, de existir com alegria, com felicidade,
mesmo com aquela problemática, mesmo com aquele equívoco lá atrás cometido, mesmo com aquela ação, às vezes, não realizada. Mas eu me permiti avançar e, na hora certa, neutralizar com outra experiência aquela negativa. Então, a vida nos oportuniza a esse perdão, com relação a mim mesmo e com relação a outra pessoa. Com relação a outra pessoa, às vezes a gente perdoa até por medo do divino. Aí aparentemente é algo positivo. Ah, não, vou deixar esse negócio para lá, porque senão Deus, ou senão minha vida, porque senão... Não, você tem que compreender o seguinte. Esse perdão é a concessão de uma nova oportunidade. É ter certeza de que a pessoa passará por uma experiência que neutraliza aquilo que fez antes de errado. Então eu preciso sair desse círculo vicioso da punição. Porque eu não sou a justiça. Eu não sou a pessoa que pune. Se esse ato infracional, ele foi civil, ele foi criminal, Então eu preciso acreditar que na justiça aquilo será corrigido. E se não for corrigido na justiça? E se aquilo não foi percebido? E se aquilo teve uma defesa muito intensa, que passou pela justiça sem a punição devida? Eu preciso acreditar e ter certeza que na vida, independente da justiça humana, há essa oportunidade de se corrigir aquilo que fez. Porque há sim uma reação para todas as coisas que nós realizamos. Então, se eu confio, eu saio da postura de juiz. Às vezes a gente não gosta do jeito de uma pessoa de ser, porque ela é libertária, porque ela realiza algo que eu considero negativo para a sociedade. Então cria uma raiva em lugar de entender que cada pessoa tem a sua forma de ver e de experimentar as experiências no mundo. E eu preciso respeitá-las, mesmo que elas sejam distintas da minha forma de pensar e da minha forma de ser. Eu preciso entender que há um ciclo. Não é bem um círculo, porque o círculo é como se ele é perfeito, porque é redondo, as experiências se aproximam uma da outra, mas ele se fecha. Não é bem um círculo, mas é uma elipse. Então, círculos que não se fecham, como se fossem vários S. É minúsculo, mais larguinho, mais gordinho, fechando e formando espiral. Então, essa espiral, ela é circular. Ela nos aproxima desse contexto para viver a experiência novamente, de neutralizar algo que foi equívoco, que foi errado, mas não é a mesma experiência, porque não é o mesmo círculo fechado, é uma outra experiência. Então as experiências vão surgindo em nossa vida, concedendo-nos sempre oportunidades novas desse avanço, dessa mudança, desse neutralizar de coisas negativas. Não está em nós o poder dessas oportunidades que essas pessoas precisam e que eu mesma preciso para me ressarcir de algo que eu cometi equivocadamente. Então, nessas experiências, a gente vai aprimorando e vendo que no dia a dia, com o cotidiano, que a gente vai experimentando e amadurecendo ideias, amadurecendo sentimentos, né? Esses sentimentos precisam ir sendo neutralizados, essa raiva precisa ir sendo extirpada, retirada do nosso coração, da nossa alma, né? Do nosso corpo, porque ela guardada enraiza e vai nos criar enfermidades físicas e emocionais. Então, a raiva constante nos leva a problemas de fígado, a problemas de estômago, a problemas que a gente nem sabe por que foi. O que foi que aquela raiva causou em mim? Que hormônios, que substâncias foram produzidas e foram liberadas na minha corrente sanguínea a partir daquele estado emocional meu de um nó, uma raiva, um pontozinho lá negativo nessa construção para que eu me realize como um ser em evolução, com problemas, mas com felicidade. Precisamos levar uma vida mais leve, mas com felicidade. Mas nós voltaremos novamente. Vamos refletindo um pouquinho sobre isso. Vamos nos lembrando, cada um pensando, em que momento eu me puni tanto? Em que momento eu não me perdoei? Eu preciso me conceder a oportunidade de me perdoar. É só ter uma outra oportunidade de viver, de continuar vivendo sem cometer aquela atividade, aquela ação anterior. E com relação ao outro,
Então, entregar a vida, a responsabilidade sobre a vida da outra pessoa, a qual eu acho que realizou um mal para mim. Cada um realiza o seu próprio mal. Cada pessoa, o que realiza de bem ou de positivo, ela própria quem colherá. Continuemos refletindo sobre isso e voltamos já. Antes de iniciar o nosso terceiro bloco, eu gostaria de lembrar, não esqueça de se ligar na nossa APRP TV no sábado, às 10h30, nas terças-feiras à noite, às 20 horas. Não esqueça de registrar lá no nosso YouTube, Conceição Vieira. Então é importante você curtir, é importante você se inscrever, é importante você dar um clique, né, de acompanhamento no nosso Instagram. Então, Conceição Vieira Oficial, para que a gente vá fazendo uma corrente muito forte de vibração, de energia, de concepção, sobretudo, que são as concepções que nos impulsionam a evoluirmos na vida. Eu digo as concepções porque tudo está na nossa mente. A reflexão inicial de hoje foi dizendo: aquilo que está dominando a minha mente é o que é senhor da minha vida. Então, aquilo que fica martelando o meu pensar se torna o senhor da minha vida. Então, vamos deixar ser senhor ou senhora da nossa vida ideias positivas, ideias de vida solidária, ideias da construção de um mundo cada vez melhor. Um mundo que busque a justeza nas ações de homens e mulheres em toda a sociedade. Então, nós precisamos, nessa caminhada da vida, palmilharmos com diretrizes pautadas pela ética. E nós já tratamos em um programa sobre a ética, sobre a moral, sobre a ética. Então, a ética, o que no dia a dia pode me levar a estar inspirada em posturas e em realizações e em pensamentos norteados pela ética. Então, vou trazer algumas reflexões também nesse aspecto. Tenho atitude ética. Quando? Quando o que eu faço coincide com o que eu falo. Quando o que eu faço coincide com o que eu falo. Porque é muito fácil falar e ter uma ação completamente oposta àquela fala. É muito fácil aconselhar, é muito fácil discursar. É muito fácil até vir falar para a sociedade em um programa. Mas e a vida? E o que eu faço? E o que você faz? E o que nós fazemos? Está inspirado no que nós falamos? Será que nós tornamos essa postura integral no nosso viver? Então, a ética faz parte de você juntar, aparentemente, diferentes verbos, diferentes ações que nós estamos iniciando por essas duas que eu trouxe agora. Então, que o meu agir, né, que o que eu faço seja compatível com o que eu falo. Então, falar e agir, ter sincronicidade, né? Não é ter coincidência, não é ter sincronicidade. Nós precisamos ter sincronia entre o que nós falamos e o que nós agimos. Mas tem mais. Quando eu tenho atitude ética? Quando o que eu falo coincide com o que eu penso. A ação coincidir com o que eu falo. E a fala coincidir com o que pensa. Vejam, coisas simples do dia a dia. Não é nada, e são os verbos mais simples da existência, né? Falar, pensar, né? Agir, coisas simples do cotidiano, mas que a gente só usa para falar. É preciso refletir sobre essas expressões e interiorizarmos e vivermos isso, né? Colocarmos no nosso cotidiano. Então, o que eu penso tem que coincidir, o que eu falo tem que coincidir com o que eu penso. O que eu falo coincidir com o que eu penso. Então, eu penso alguma coisa bem raivosa com relação a alguém. E falo, quando encontro, "Ô, fulaninha, que gracinha, que maravilha, como você está?" E o coração fechado, emitindo
coisas bem negativas sobre a pessoa. Enraivadas, endurecidas, às vezes até invejosas tão somente. Invejosas. Então, a inveja nos leva a termos atitudes desconexas e anti a ética. O que eu penso coincide com o que eu sou. Olha, agora o que eu pensar coincidir com o que eu sou realmente, né? Que às vezes a gente lê um livro, inspirado no livro, começa a pensar coisas maravilhosas, começa a pensar coisas, mas é como eu sou realmente? E se eu não sou, eu tenho que buscar na minha ação, no meu dia a dia, ser aquilo que eu conheci na leitura, aquilo que eu pensei, aquilo que eu li e se tornou o meu pensamento, aquilo que eu escutei e se tornou o meu pensamento. Nós estamos trocando ideias aqui. E quantas mentes de vocês estão me ajudando aqui a concatenar as minhas ideias e a transformá-las em conexão através da palavra. Transformá-las em conexão através da emoção. Porque eu preciso viver integralmente isso que eu estou falando. Eu preciso falar com a energia do coração, para que você perceba, sinta no seu coração, na sua mente, a vontade, a capacidade de refletir e a vontade de buscar esses mínimos de realizações em sua existência. Então é preciso ter essa conexão entre o que eu penso e o que eu sou. O que eu penso e o que eu sou. E finalmente, tenho atitude ética quando a minha essência se manifesta em minha existência. Quando a minha essência se manifesta em minha existência. Então, quem é mesmo Conceição? Essa Conceição externa não para a sociedade, né? De gestora, de professora, né? Então, essa Conceição é externa, é a existência. Mas quem eu sou realmente na essência? Então, a essência do meu eu sou, eu preciso manifestar nessa existência, nos mais variados papéis que eu assumo, como esse papel que eu estou agora realizando aqui, junto com vocês no palco da vida. Então, essa manifestação existencial precisa vir carregada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser vivificada pela minha essência. Então, um ser em evolução, que acha que tem funções a desempenhar, executar na Terra, que tem que facilitar vidas, a própria minha e a de outras pessoas, que tem que cuidar de pessoas. Todos nós nascemos para cuidar das pessoas, oferecer oportunidades. Então você vai encontrando a sua essência. E como eu manifestar isso? Como eu cuidar? Como eu fazer? Nos meus papéis diferentes da minha existência. Então eu vivo a ética quando eu busco realizar a minha essência na minha existência. Nos papéis dizendo que eu existo, nos papéis do palco da vida, nos papéis do teatro que nós temos que desempenhar como homens e mulheres, evoluindo e realizando o seu autodesenvolvimento e ajudando ao desenvolvimento da sociedade. Porque tudo isso só tem significado em cada indivíduo se nós colocarmos essa disposição, essa visão, esse entendimento a serviço da coletividade. Todos nós temos um papel a desempenhar na sociedade, a constituição desse coletivo, de transformarmos o mundo em cada vez mais justo. Difícil, né? A gente imaginar isso, principalmente em alguns momentos da nossa existência, né? Que a gente acha que a injustiça está palmilhando por tudo. Então, transformar esse mundo mais justo, mais feliz e mais igualitário nas oportunidades. Até o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui. Continuemos pensando, refletindo e conversando. Viu só quanto conhecimento e quantas experiências que inclusive são transformadoras, não somente para a vida dela, mas para a nossa também? É sobre isso. A vida diz respeito a ouvir o que o outro tem a oferecer e trazer para si o que é bom e crescermos juntos. Sociedade é isso, é compartilhamento, é respeito, é dignidade, é história que jamais será tirada. Muito obrigada a todos que estão com a gente, curtindo as nossas redes sociais, já deixando like, os comentários, compartilhe esse conteúdo e até o nosso próximo encontro. Ah, eu não posso esquecer, né? O nosso programa vai ao ar todos os sábados às 10 da manhã e também com reprise às terças-feiras às 8 da noite. Você é nosso convidado. Até o próximo episódio.